Alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula aqui da disciplina de processos patológicos e resposta imunológica com o professor Pedro. Essa aula estará disponível lá na plataforma Google Classroom e também vocês podem acessar lá no canal da disciplina do YouTube, lá, Aulas Professor Pedro, também você encontra esta aula, mas o material, PDF, slides, vai ser somente lá no Google Classroom. Então vamos começar a nossa aula aqui sobre adaptação celular, né? Adaptações e lesões, continuando esse importante tema na nossa disciplina. Então, vou ampliar aqui para a gente começar a aula mesmo. Então, uma célula normal, em seu estado normal de equilibrada, a gente chama de homeostasia e homeostasia, né? A célula está no seu equilíbrio fisiológico. Daí, se essa célula for estressada, sofrer um estresse, ela vai tentar se adaptar. Ela vai sofrer uma adaptação. Esse estresse pode ser fisiológico, como a gravidez, como uma atividade muscular intensa, ou pode ser patológico, né? Como a hipertensão gera, como uma série de alterações patológicas que geram estresse, uma doença, e a célula pode tentar se adaptar a esse estresse. Lembrando que a adaptação, a célula mantém o seu funcionamento, ela funciona a sua função normalizada. Se esse estresse persistir ou o estímulo for necessariamente muito nocivo, a célula perde a sua capacidade de se adaptar e sofre uma lesão celular. Essa lesão pode ser reversível desde que o estresse ou o estímulo cesse e, tendo então, portanto, uma lesão reversível, a célula volta ao seu estado normal. Se for muito intenso, progressivo, a lesão celular reversível pode se tornar irreversível e a célula pode entrar em morte celular por necrose ou por apoptose, tá? Então, continuando aqui é o mesmo esqueminha. Um estímulo lesivo, uma célula, um estresse, a célula normal tenta se adaptar. Se esse estresse fisiológico ou patológico cessa, termina, a célula retorna ao seu estado normal, chamado de homeostasia. Se esse estresse continuar, a célula pode ter lesão celular, que pode ser reversível ou irreversível. Na lesão celular reversível, parando o estresse ou o processo lesivo, a célula ainda pode voltar ao normal. Já na lesão irreversível, como o próprio nome diz, a célula vai entrar em morte por necrose ou por apoptose. Existem 4 mecanismos de adaptação celular que nós conhecemos, que é a atrofia, nada mais é do que diminuição do tamanho da célula, a hiperplasia, que é aumento do número de células, então aumento várias células, a hipertrofia, que é o aumento do tamanho da célula, e a metaplasia, que é a substituição de uma célula por outro tipo de célula. Então, você altera o que? A diferenciação celular. A célula muda de escamosa para colunar ou de colunar para escamosa, tá? Então, dentro do livro do Robbins, ele classifica as adaptações celulares ao estresse em 4: hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia. Sendo que, já adiantando para vocês, a hipertrofia é o aumento do tamanho da célula, consequentemente você tem um aumento do tamanho do órgão, sempre em resposta ao aumento da carga de trabalho. Aqui a gente tem várias situações. A caso da pessoa que vai na academia, quer aumentar o seu bíceps, o que ele faz? Malha, o bíceps cresce. A célula sofreu lesão? Não. A célula se adaptou, certo? O coração do paciente hipertenso, sem tratamento, o coração faz uma carga mecânica extra para bombear o sangue, consequentemente aumenta o tamanho da célula e aumenta o tamanho do órgão, tá? Continuando, induzida
por fatores de crescimento produzidos em resposta ao estresse mecânico, aos estímulos. Então, ocorre a liberação dessas substâncias, que são fatores de crescimento, né? Pode ser hormônio, pode ser fatores liberados pelas próprias células que levam ao tamanho da célula. E a hipertrofia ocorre em tecidos incapazes de divisão celular. Então, a célula não se multiplica, ela só aumenta de tamanho. Já a hiperplasia ocorre em células que têm a capacidade de se dividir. Então, daí você não tem só o aumento, você não tem um aumento de tamanho, você tem um aumento do número de células. Então, no primeiro caso, na hipertrofia, você tem uma célula grande, né? A célula cresce. Já na hiperplasia, ocorre a formação de várias células idênticas à anterior. E isso aqui pode ser em resposta a hormônios e outros fatores de crescimento, tá? E ocorre em células que têm essa capacidade de divisão. Já a atrofia é a diminuição da célula e, consequentemente, você tem uma diminuição do órgão. E geralmente está associada à diminuição do suprimento de nutrientes ou até mesmo do desuso. Imagina que o paciente acamado, que não consegue movimentar os membros inferiores, as suas pernas, a tendência é a musculatura diminuir de tamanho ou até mesmo a perda da inervação, um processo patológico, daí pode ocorrer a diminuição também do tamanho do órgão, tá? E associado a isso, o mecanismo para que a atrofia aconteça, há uma diminuição da síntese celular e aumento da quebra de proteínas das organelas presentes no citoplasma. E já a metaplasia é uma alteração do fenótipo da célula diferenciada. O que quer dizer tudo isso? Uma célula é substituída por outra de morfologia diferente. Uma célula colunar é substituída por uma célula escamosa substituída por uma célula pavimentosa ou colunar, sempre em resposta à irritação crônica. Aqui o fumante é um exemplo bem típico e a gente vai ver para frente. A interessante da metaplasia é que, como ocorre alteração de substituição de uma célula por outra, muitas vezes a tendência é a geração de células com transformação maligna. Isso quer dizer o quê? Formação de um câncer, né? Em resposta a esse mecanismo. Um exemplo aqui de adaptação celular bem característico, onde a gente pode observar todas as fases que nós falamos naquela imagem anterior, vou voltar aqui depois eu vou voltar aqui para mostrar para você qual imagem que eu estou falando, dessa imagem aqui, onde nós temos célula normal, célula em processo de adaptação e célula em lesão. Então, tem um equilíbrio no nosso organismo. Células nascem, células morrem, células se adaptam, células sofrem lesão, células têm morte natural ou células têm morte patológica. Um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, que envolve bem esse conhecimento entre célula normal, célula adaptada e célula em lesão, é o caso, o típico exemplo aqui é o miocárdio. Então, imagine o músculo cardíaco. Se o músculo cardíaco, né, que nós temos aqui o exemplo de uma célula, um músculo cardíaco, aqui nós temos uma célula, um miócito, né, célula muscular do coração. Aqui você vê um miócito normal, um tecido normal cardíaco. Essa célula, se submetida a um estresse, por exemplo, a hipertensão, uma sobrecarga, ocorre o aumento do tamanho da célula. Então, a célula se adapta por hipertrofia, aumento do tamanho da célula. Então, você tem aumento da quantidade de músculo. Ó, aqui, ó, aqui tem, você está vendo esse lume, esses espaços aqui no meio da célula, eles são substituídos por músculo, mais músculo. Então, a célula sofreu uma hipertrofia, um aumento do tamanho da célula. Então, você vê que a célula, o miócito tinha esse tamanho, ó, o miócito grandão, hipertrofiado. Em resposta aqui à sobrecarga, à hipertensão. Então, a hipertensão leva o coração a ter que bombear com mais intensidade o sangue, consequentemente, essa célula aumentando de tamanho, ela suporta melhor a essa sobrecarga. Mas imagine no caso de um infarto do miocárdio. No infarto do miocárdio ocorre
a ausência de oxigênio no tecido, tá? Então, um coágulo vai lá e obstrui a coronária, que é a artéria que irriga o coração. Esse coágulo obstruindo a passagem de sangue não vai chegar aqui no miócito, na célula muscular do coração, oxigênio, nutrientes, e consequentemente a célula começa a ter o que? Um processo de lesão celular, por falta de nutrientes, por falta de oxigênio. Então o paciente começa a sentir dor no peito, dor no braço esquerdo, e o médico imediatamente entra com um medicamento para desobstruir a coronária dele. Desobstruindo a coronária, retirando o coágulo, a célula volta a receber oxigênio e a lesão irreversível volta ao seu estado normal de homeostasia. Mas se não conseguir desobstruir a coronária e a artéria continuar obstruída, a célula vai entrar em lesão irreversível e morte celular. Daí nós já vemos aqui um músculo, ó, você vê como se fosse um tecido, uma carne tudo vermelhinha, e aqui já esbranqueceu, tudo esbranquiçada. Quer dizer, essa região já perdeu a tonalidade normal, consequentemente essas células já morreram, e muitas vezes o paciente daí tem um infarto com necrose, com lesão no músculo irreversível. Essa célula nunca mais vai funcionar corretamente. Ou o paciente evolui para óbito, ou ele vai ficar com uma sequela cardíaca grave.